Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, verso 7. Tema da semana: Crucificado e ressurreto. Estamos começando o nosso último encontro desta temporada, onde estudamos o Evangelho de Lucas. Quero agradecer a você que esteve com a gente durante esses 3 encontros. Semana que vem tem mais. Vamos começar uma nova temporada. Vamos entender na Bíblia, na Palavra de Deus, qual é a ideia que o Senhor tem para aqueles que devem levar a mensagem de salvação, que são chamados de missionários. Os nossos convidados nos últimos 3 encontros, né? Sim. Esse é o terceiro encontro. Pastor Ivan Fidelis, uma alegria poder recebê-lo mais uma vez. Queremos agradecer. Eu começo dando oi e agradecendo já, porque geralmente no final a gente não tem. Pastor, obrigado por sua disposição em estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pelo privilégio de estar aqui compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Muito bom. Darleide Alves, oi, que tirou um momento aí dos seus programas e esteve aqui com a gente. Obrigado. Obrigada pelo convite. E para mim é sempre realmente uma alegria ter um tempo exclusivo para estudar a Palavra de Deus e compartilhar. Sempre será bem-vinda no Lições da Bíblia. Obrigada. Tá bom? É muito bom podermos aprender mais da Palavra de Deus. Eu gosto de lembrar você, nós temos o nosso guia de estudos, como teremos aí a partir de semana que vem estudando os missionários, nós temos o nosso guia de estudos, ele sistematiza a palavra, porque nós devemos entender o que a Bíblia diz. Então, o guia é uma orientação para todos nós. Nós vamos orar a Deus nesse momento, clamando a sua presença mais uma vez ao estudarmos o guia de estudos que vai nos conduzir à Bíblia. Amém. Darleide, você pode orar, por favor? Senhor, pedimos a Tua misericórdia para revelar a nós aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque esta é a revelação que nós precisamos. Que o Senhor manifeste a Tua graça em dizer da Tua palavra ao nosso coração e por meio do Teu Santo Espírito nos torne praticantes da Tua palavra e felizes por termos recebido em nosso coração o Teu reino. Por enquanto, o reino da graça, mas aguardando com alegria o reino da Tua glória. Amém. Fica conosco, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero mandar um abraço para um telespectador mirim que acompanha Lições da Bíblia. Um abraço para o Gabriel. Gabriel, que é filho da Kalina e do Eduardo, eles que fazem parte da congregação adventista no bairro do Jardim Eulina, em Campinas. Igreja essa que minha família tem aí a oportunidade, o privilégio de congregar minha esposa, minha filha, né? Porque o meu filho já está... é aluno interno de um dos nossos colégios, mas um abraço para o Gabriel, que acompanha o Lições da Bíblia na sexta-noite do ladinho dos seus pais, viu? Que lindo! É muito legal. E de vez em quando eu estou por lá e o Gabriel vem dar aquele abraço carinhoso. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe muito essa família querida. Aqueles que estudam a Palavra de Deus, que procuram conhecê-la cada vez mais, nós oferecemos para você a revista Princípios, que é um guia de estudos da palavra, um guia de estudos bíblicos. É só você preencher o cadastro que está aí na sua tela e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. E entenda de onde você veio, por que você está aqui e para onde nós um dia teremos o prazer de ir. Nesta temporada tivemos aí pequenos vídeos com o autor do nosso guia de estudos, o pastor John Fowler, e neste momento nós vamos mais uma vez ouvir a palavra do autor. Essa pergunta fala sobre o nosso relacionamento com a cruz. Um dos mais difíceis mandamentos de Jesus para se entender e aceitar é quando ele diz: toma a tua cruz e siga-me.
toma tua cruz e siga-me. Jesus não espera que carreguemos a sua cruz. A sua cruz nós nunca poderemos carregar, porque sua cruz representa seu compromisso, sua promessa e seu pacto com o Pai, morrer pelos pecados de todo o universo. Quando Jesus nos pede para carregar nossa cruz, Ele não está pedindo para que peguemos a nossa cruz e morramos pelos nossos próprios pecados. Não é isso que Ele nos pede. O pedido de Jesus é para que nós obedeçamos ao Pai, assim como Ele fez, e pegar a cruz que Ele nos deu e segui-lo até o fim, sem questionar. Agora eu te pergunto, eu te dei uma cruz. Você a segue, independente do que ela signifique para você. A cruz da rejeição, a cruz do sofrimento, a cruz das necessidades físicas, a cruz dos estresses emocionais, qualquer coisa que apareça no seu caminho quando estiver me seguindo, aceite, porque depois desse sofrimento haverá restauração e alegria. Isso é o que um pregador disse. Hoje pode ser a sexta-feira da crucificação, mas depois vem o dia da ressurreição. A crucificação não é o fim. A ressurreição é a promessa dentro da crucificação. Então Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Carregue qualquer sacrifício que você tenha passado ao seguir o Evangelho de Jesus, porque após esse sacrifício que você está fazendo, mesmo que esse sacrifício seja necessário morrer, após o sacrifício virá a redenção, a restauração, a segunda vinda, o reino glorioso. Então toma a tua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. Eu quero motivar você a fazer o download desses vídeos, a compartilhar com seus amigos em todas as mídias sociais, porque depois a gente ouvir o que a gente ouviu para a gente aqui, eu até brinquei em off, né? A gente fica embebecido aqui da sensibilidade da mensagem, de motivação para a vida. Talvez seja a nossa sexta-feira de crucifixão, um momento difícil, um momento de dor, mas a certeza da ressurreição e da eternidade é a grande motivação da vida. Então, realmente... E tem sido uma experiência muito bonita de ouvir isto do autor da lição, porque nos faz entender que quando nós estamos estudando, esse guia de estudo foi preparado por alguém que é comprometido com o Evangelho numa experiência pessoal. Ao ouvi-lo falar, a impressão que eu tenho, ele sabe do que está dizendo, ele experimentou isso. Exatamente. Então, eu fico realmente também tocada ao ouvi-lo falar. Guia escrito há 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos. Ou seja, o quanto ele bebeu da fonte, o quanto ele comeu a palavra, o quanto o Espírito Santo visitou. E aí nós temos esse estudo hoje, né, na nossa disposição para também mergulharmos na palavra, para também sermos inspirados na vida, na ressurreição, na glória do Senhor Jesus. Amém. Você está tocando um aspecto importante, quero aproveitar, motivar a todos para que tenham guia, para que estudem, para que tirem um momento diário, o guia dividido em dias, aqui é o sábado, no sábado, domingo, segunda, cada dia, né? Cada dia para você poder estudar e compartilhar aí. Pastor, o senhor quer comentar? O que me vem à reflexão neste momento, aproveitando a fala da irmã Darleide aqui, é o propósito de Deus para nós neste momento. Por que nós estamos neste momento parando para refletir o que o Espírito Santo quer falar conosco, quer falar com o telespectador que está em casa? O que de fato Deus está direcionando para que essa fala do Espírito seja um grito
na alma de cada um. A gente fica pensando, né, Sim. nisso, e a gente vai trabalhar no guia, né? O Espírito Santo insistiu com Judas, o Espírito Santo tinha uma mensagem de salvação com vários outros líderes ali, e o que a gente faz, né, com isso que a gente recebe. Sim, né? então a direção, né, o que eu quero colocar é assim, que, claro, todos os dias, cada dia tem a sua importância, mas que cada um preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem a falar em particular com você. Neste momento, durante os próximos minutos que vamos estar aqui. Sim. Já está falando, é lógico, Sim, né? claro. Já. Nós temos, no nosso guia de estudos, a última dessas 13 encontros que nós tivemos, crucificado e ressurreto. A ênfase do autor do guia de estudos foi enfatizar a visão de Lucas sobre a crucifixão e sobre a ressurreição. Tem algumas frases boas aqui. A jornada da cruz não era uma opção, era uma necessidade. Ao longo de toda a sua vida, Jesus soube que a cruz era inevitável. O que representava a morte de cruz? A morte de cruz, por mais antagônico que pareça, a morte é o maior símbolo da vida que nós temos através da cruz de Cristo. Por isso, a ressurreição vai ser a maior promessa e o fator mais importante dentro do processo da crucificação. Através da cruz, Cristo nos trouxe o perdão dos pecados, a direção do perdão dos pecados de uma vez por todas, num acesso direto com Deus, sem precisar do ritual antigo, do sacrifício dos animais e todo aquele ritual do Antigo Testamento. Hoje nós temos acesso direto ao Pai, através da intercessão do próprio Cristo ressurreto e também o perdão dos pecados através do seu sangue derramado na cruz. Então, havia a necessidade da restauração para a vida eterna. A grande diferença antes da cruz é que todos morreram na promessa da ressurreição. Depois da cruz, nós vimos a ressurreição acontecer em Cristo e temos certeza em Cristo que ela acontecerá conosco também. Nós temos a repetição várias vezes das palavras, né? É necessário que, importa que... Eu até vou citar o verso que é o verso para memorizar aqui, que é Lucas 24, verso 7, só para sublinhar essas colocações. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Importa, era necessário. Evoca a ideia, a memória de que há um plano se cumprindo. Quando ele diz que importa, a mim me dá a ideia de uma continuidade, de um plano, de um projeto traçado, e importa que tais coisas aconteçam para que cheguemos ao fim. E importa que Jesus Cristo passe pelo que passou, importa que aquelas cenas se desenrolem para se cumprir aquilo que estava planejado desde antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro morreu na aliança entre o Pai e o Filho. Então, importa que todas essas coisas aconteçam porque é um plano perfeito de salvação elaborado minuciosamente pelo Pai e pelo Filho. Muito bom. Pastor, o senhor quer fazer uma consideração? Também dentro dessa questão do importa, e sendo o plano de Deus, nós temos que entender que o universo, naquele momento, estava correndo um risco real. Exato. O plano de Deus não era uma encenação, como nós vemos, por exemplo, em Nova Jerusalém, onde se faz a crucificação e a ressurreição de Cristo todos os anos como encenação. Jesus não estava encenando. Existia um risco real de que todo o universo se perdesse no pecado se aquele plano de Deus não fosse cumprido. A história era real, a tensão de Cristo era real, e o risco para a humanidade e para o universo era real. Não foi uma encenação de Cristo diante da humanidade, diante do Pai. Eu só quero colocar um detalhe, a gente até conversava em off, pastor, quero citar o texto de Deuteronômio, capítulo 21, verso 23,
22 e 23, se alguém houver pecado passível, vou repetir aqui, vou mais devagar, né? Deuteronômio 21, verso 22. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Eu só queria sublinhar essa questão, porque parece mais uma punição imposta pelo Império Romano. Parece ser. E era. Só que o indivíduo que era colocado ali, aqui nós estamos tendo a visão judaica disso, certo? O indivíduo que era colocado ali era considerado maldito de Deus. Então, só para a gente entender a dimensão dessa morte, o horror dessa morte, não no sentido de sofrimento. Não somente no sofrimento. Não somente no sentido de sofrimento, mas de, quando olhava-se, quem é aquele que está lá? Um maldito de Deus. Só para... a crucificação, pela história que nós não temos como definir aonde ela começou, mas temos indícios que ela começou através dos povos pagãos na antiga Mesopotâmia e foi, ao longo do tempo, uma época com mais ênfase, outra época com menos, até chegar a ser adotado por Roma. E era algo tão cruel que não era aplicado para cidadão romano. Era somente para outros povos. Existia dentro da mitologia e da filosofia a questão de oferecer em holocausto a uma divindade, o Deus tal, por isso a cruz em forma de T. Na verdade, a cruz é um altar oferecido dentro da mitologia para o Deus da morte. Por isso Paulo fala, né, a respeito de onde está o seu Deus, né? Ó morte, onde está o seu aguilhão, né, em 1 Coríntios 15, porque o nosso Deus venceu o Deus da morte dentro de uma questão mitológica, porque esse Deus da morte, na verdade, nunca existiu. Não existe, exatamente. Mas bem colocado. Só para... É interessante a gente ter uma... Que a gente tenha a compreensão de ser Jesus Cristo sido oferecido e se ofereceu como maldito em meu lugar, para que eu fosse abençoada, para que você fosse abençoado. Quando ele se torna maldito e ele chora, por que maldito? Porque ele recebe a culpa e então todas as pisaduras advindas do pecado ele recebe para me curar, para me sarar. Naquele momento o choro, o sofrimento de Jesus Cristo, naquele momento a agonia dele, Lucas descreve, é o único que descreve que ele pingava, derramava suor e caía ao chão. O medo de Jesus era o afastamento do Pai, a separação do Pai. Não era necessariamente do prego na mão, não era necessariamente do pé ferido, não era necessariamente das chibatadas, mas e se eu perder a companhia do meu Pai? Eu vou me entregar e se esse sacrifício... Isso me dá uma compreensão de que o que Jesus estava fazendo e o resgate que ele fez é de natureza tão grande, tão extraordinária, que nós podemos perder isso de vista, porque nós justamente nos encantamos ou nos permitimos ser emocionados simplesmente pelos filmes que exploram esse sofrimento, pela nossa repetição da leitura, de tanto nós repetirmos a leitura, de falarmos no cristianismo, nos altares, nos sermões, nós falarmos disso e torne-se algo comum. Não pode ser comum o afastamento do filho do seu pai e, portanto, o perigo da perdição eterna. E que Deus nos constranja a termos medo de nos afastarmos dele e sofrermos com isso. E que a gente lance mão dessa cruz que preenche o abismo que existe entre eu e o meu pai. Não, desejo estar com ele todos os dias, o tempo inteiro. O estresse diante da responsabilidade. O estresse diante da responsabilidade. Você vai comentar isso na volta do intervalo, tá bom? Tá bem. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós já voltamos. Eu quero mandar um abraço para o pastor Lima, que é um dos administradores de uma das instituições da Igreja Adventista no Brasil, que é a Casa Publicadora Brasileira. Ele que é um telespectador do Lições da Bíblia e também
compartilha lá na sua comunidade aos sábados o que nós apresentamos aqui através do nosso guia de estudos. Pastor, o senhor tinha um comentário sobre a questão do estresse? Sim, o estresse diante da responsabilidade. Quanto mais responsabilidade é colocada sobre alguém, maior estresse, o nível de estresse ele é elevado num grau muito alto. Por isso o suor em sangue. O suor, né, de sangue, que é um fenômeno conhecido como hematoidrose, né, os vasos linfáticos dilatam e acabam absorvendo o sangue, e esse sangue sai na transpiração. Ele nos dá a noção do estresse, o nível de estresse em que Jesus vivia, e também, comparando, nos dá uma ideia da responsabilidade de nós, como pastores, estarmos diante de uma igreja falando para famílias e para as pessoas, nós deveríamos transpirar sangue algumas vezes. Muito boa lembrança, muito boa comparação na questão da responsabilidade de um líder religioso na sua comunidade. O Guia de Estudos apresentou uma ideia muito interessante, que é a comparação do Éden e o Getsemane. Até faz um trocadilho de algumas palavras aqui. Eu nunca tinha parado para pensar aqui, já vi a questão de os 2 primeiros capítulos com a comparação lá no Apocalipse com os 2 finais, mas essa questão de um rejeitou e o outro aceitou. O que aconteceu em um jardim e o que aconteceu no outro jardim. Que forte, né? Que a criatura foi insubmissa ao Criador e Jesus Cristo, o Criador, que por meio dele todas as coisas foram criadas, agora no Getsemane ele se entrega submissamente à vontade do Pai, mesmo sob forte pressão, sob forte agonia, ele se submete ao Pai. E a mim me chama muito a atenção o segundo fato, Jesus Cristo em tal momento, em momento tão grave, ele recorre a Deus, o seu Pai, em oração. E a oração, naquele momento, alcançou a mão misericordiosa do seu Pai, alcança a mão poderosa do Senhor, e ele, ao final da sua oração, entende a resposta do Pai e se submete definitivamente. E isso, para mim, é a lição da vida do cristão. Nós passaremos por vários Getsêmanes ao longo da vida. Eu já passei por situações das mais dolorosas, cada um de nós temos a nossa. E o que nós aprendemos com Jesus Cristo quando ele estava no Getsemane? Nos nossos Getsêmanes da vida, qual é o nosso recurso? Onde nós vamos? Nós vamos buscar onde? Na terapia, no consultório? Ou nós podemos, ou em qualquer outra situação, estou apenas nomeando os caminhos possíveis para cada um de nós? Não, mas no Getsemane da vida, o auge é receber do céu a visitação do Senhor. Isso me chama a atenção. Eu só queria ler um texto, só pegar o gancho aqui, porque ela colocou, eu quero ler o que está no Guia de Estudos. O segundo lugar, o maior nobre exemplo de confiança na força de Deus para que a sua vontade e propósito fossem realizados. O Getsemane mostra que por mais forte que a batalha seja e por mais fraco que alguém seja, a vitória é certa para aquele que experimentou a força da oração. E por último, contudo, Jesus nos mostrou que a oração e a submissão à vontade de Deus dão à alma a força necessária para suportar os grandes fardos da vida. Perfeito. É o que você colocou, eu queria sublinhar. Realmente, o Senhor mostra no jardim do Getsemane aonde está o poder para nós vencermos. E continuando, reforçando essa ideia, o Guia de Estudos também traz a seguinte questão. Da próxima vez que você for severamente provado, como poderá ter uma experiência? A que Jesus teve no Getsemane ou a que Adão e Eva tiveram no Éden? Essa é a pergunta. Vamos submeter a vontade ao Criador ou vamos decidir da nossa maneira? Exatamente. Muito, muito bom. E dentro dessa comparação entre o Éden e o Getsemane, nós devemos nos atentar a uma outra indicação, que é sofrer a tentação tanto no bem quanto no mal. Isso me parece muito interessante. O Éden, o lugar de delícias, onde tudo está bem, onde não tem problema, onde tudo é perfeito, mesmo ali eu posso estar sendo tentado sem perceber. Então, tanto no Getsemane quanto no Éden, eu posso sofrer a tentação. Mas Deus espera que pela submissão e pela oração
nós tenhamos a capacidade de tomar as decisões corretas diante da sua palavra. Muito, muito bom. Vamos adiante, um personagem que nós encontramos, a descrição está em Lucas capítulo 22, verso 3, é isso? 22, 3? Sim, isso mesmo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Eu sempre gosto de dizer que não sei se você já assistiu algum filme 2 vezes e desejou um outro final. Na segunda vez, na terceira, sei lá quantas vezes você vai assistir, mas você deseja um outro final. Quando eu vejo a história de Judas, você sabe que eu desejo sempre um outro final, ainda que a gente já saiba qual é o final. Sim, de fato, a história de Judas nos chama a atenção. Poderia ter sido outro final? Porque poderia ter sido diferente. O que levou Judas à perdição eterna não foi nem a traição. Ele seria perdoado da traição se ele tivesse real arrependimento diante de Deus e reconhecimento do mal que ele fez. 1 João 9 fala disso. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Judas seria perdoado porque Deus perdoa independente do pecado cometido. Mas a arrogância, o orgulho, a ganância não permitiu que Judas fizesse dessa maneira e aí ele acabou sendo passível de destruição eterna. Mas também o que me chama a atenção, trazendo para a nossa realidade e que o que nós podemos fazer em nossa vida para ter um final diferente, é que como nós queremos ser lembrados. Toda vez que nós lemos o relato de Judas na Bíblia, toda vez que aparece o nome dele, aparece uma referência posterior. Judas, o que traiu Jesus. Como nós queremos ser lembrados, né? na nossa referência. O pastor Ivan, o pastor Gilmar, a irmã Darleide, o que vem depois do nome? Muito, muito bem colocado, pastor. Quando eu penso aqui, não havia predestinação para a perdição. Não havia? Não, até porque Jesus várias vezes aproximou-se de Judas com tudo que Judas testemunhava acontecendo, certamente influenciando para que ele se arrependesse. Então, essa ideia de o Senhor predestinar alguém para a perdição não existe de Gênesis a Apocalipse e muito menos no contexto supremo do amor e da misericórdia do Senhor que oferece a todos. No caso específico de Judas, de tantas questões que nós possamos abordar, até mesmo do desejo de que ele tivesse aceito para que o final fosse feliz, me importa a mim entender também que Judas, quando fez o que fez, até o final ele acreditava estar fazendo o melhor, sendo ele muito esperto e crendo que com as suas ferramentas e pelo seu julgamento ele estivesse prestando um serviço ao reino de Deus. Então, também me faz pensar muito seriamente. Eu preciso o tempo inteiro estar fazendo esse link da palavra para a minha vida prática. Eu preciso o tempo inteiro estar me vendo na história de Cristo, naqueles dias e nos dias de agora. Senão, o meu cristianismo pode não ter efeito porque ele não está sendo elaborado segundo o Espírito e a palavra de Deus. Será que eu também corro o risco de, como aquele homem Judas, a quem sempre vem acrescentado ao seu nome o que traiu Jesus, será que eu posso, em minha história, nós podemos, como cristãos, também estar em atividade espiritual, ou estar em atividade tradicional, pertencer a uma comunidade, ir à igreja, oferecer ao Senhor algum serviço para o reino, sem ter atentado para o fato do assim diz o Senhor? Será que eu estou traindo a Jesus com o meu serviço, mesmo sendo com tão boas intenções? Não, mas o que importa é ter boa intenção. No reino de Deus não significa só ter boa intenção, mas ter definitivamente a intenção de fazer a vontade do meu Pai, o Senhor. Deus livre-nos de, adiante do nosso nome, constar também como Judas. A grande questão, a gente volta, nós trabalhamos, eu acho que não sei se no encontro passado ou no outro, é a perspectiva equivocada. Exatamente. Ele tem perspectivas equivocadas, né? Ele teve perspectiva equivocada, até o Gui apresentou na multiplicação dos pães, ele disse, agora eu vou colocar o Senhor como rei. Agora ele vai ser colocado. E também quando
a mulher unge os pés de Jesus ali com o perfume, com o bálsamo caro. Ele, mas né, que desperdício econômico. E o texto bíblico afirma, nesse caso, que ele não estava preocupado com os pobres, porque a referência que Judas faz do desperdício é que o dinheiro poderia ser usado para os pobres. Mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o suposto desperdício do valor financeiro do perfume. Essa relação, eu gosto muito da palavra de Deus, quando Deus liga as nossas intenções com o nosso procedimento, Exato. Com a nossa prática de vida. E em Gênesis 4:7... Vamos sublinhar a frase, sim. Deus liga nossas intenções com a prática, com a prática. Aquilo que a gente faz. E aqui em Gênesis 4:7, Deus ele fala expressamente assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Gosto dessa colocação aí, né? Que e várias vezes a escritora Ellen White, que nós queremos como profetisa, ela diz que tudo depende da ação correta da vontade. E a questão é que Deus não nos exime da responsabilidade. Ele espera que nós, segundo a sua palavra, tomemos as decisões corretas. Muito bom. Vamos adiante, o Guia de Estudos apresenta agora a cruz como divisor de águas. A quem eu pertenço? Eu sou dele ou sou contra ele? E aí cita o texto de Mateus 12, verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E nós temos vários exemplos aqui no Evangelho de Lucas. Os membros do Sinédrio, Pilatos, Herodes e os 2 ladrões para a gente concluir. Como cada um reagiu diante do Cristo. Acho que primeiro é importante colocar que Jesus Cristo ele apresenta algo que exige de nós a compreensão de ele não estar nos dando a opção. Quando Mateus 12:30 diz que não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, ele está sendo muito objetivo, muito claro, ou do lado de cá ou do lado de lá. Do lado da cruz, 2 ladrões, um toma uma decisão a favor do reino de Deus, outro toma uma decisão contra o reino de Deus, não aceitando a Jesus. Quando você diz assim, ó, ele não está me dando, você usou a expressão, ele não está me dando a opção, você não quer dizer... opção, não, estou dizendo que ele não está tirando a minha liberdade, não é isso. Não, eu estou dizendo que não há como ser neutro. Exatamente, exatamente não existe neutralidade. Você tem as duas opções. Então ele está sendo muito objetivo, muito claro em dizer, desculpa, não dá para ser neutro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Por que é importante ter isso muito claro? Por que Jesus é tão enfático em dizer isso? Exatamente numa das outras lições, o pastor Ivan ele citou, não dá para dizer eu sou um cristão não praticante. Reforça-se justamente essa ideia aqui. Não dá para eu não tomar uma decisão quando eu encontro Jesus. Foi quando você disse assim, todo discípulo tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E se faz uma escolha. Então, estas pessoas sobre as quais nós vamos citar agora, Herodes, Pilatos, Judas e tantas outras pessoas, e todos os que se aproximaram de Jesus e por quem Jesus passou e até os dias de hoje, todas as vezes precisaremos decidir. Não há como ser neutro. Não tem como ficar em cima do muro. A grande questão é que não há imparcialidade dentro do reino de Deus ou fora do reino de Deus. Não existe imparcialidade. É a questão do eu lavo as minhas mãos, né? Lavar as mãos já é tomar uma decisão. Já é ser parcial. Já é ser parcial. Então, de fato, a todo tempo nós estamos tomando decisões. Do momento em que nós acordamos até a decisão de ir dormir, a todo tempo nós estamos tomando decisões e essas decisões não são imparciais. Então, nós temos que entender que o que nós temos que estar atentos é a direção da palavra de Deus para a nossa vida. O Salmo 1 e 2 fala muito disso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é primordial para a vida do cristão. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos,
Aí vamos relembrar rapidinho a reação de cada um, antes da gente ir adiante, tá bom? Tá. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós já voltaremos. Estamos voltando ao nosso último momento dessa temporada. Quero lembrar que semana que vem nós estamos iniciando uma nova temporada. Vamos estudar a visão bíblica de ser um missionário. Você não pode perder a nova temporada do Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo e trabalhamos, ficou no ar aqui os personagens, como cada um reagiu diante daquilo que ouviram de Jesus, daquele que era Jesus e diante da cruz. Vamos lá, os membros do Sinédrio. O texto é... Lucas 22, 53. Isso mesmo. A história começa no verso 47. Como eles reagiram? Sim, os membros do Sinédrio, né? Que eram líderes religiosos, só para a gente lembrar. Sim, eram líderes religiosos e estavam envolvidos tanto com a política quanto com a religiosidade, né? Então, existia um misto ali de interesses. E a grande questão é essa, que às vezes nós não queremos abrir mão dos nossos próprios interesses, mesmo em face de algo que nós percebemos que vai ser muito melhor para nós. Muito bom. E só para lembrar que Nicodemos e José de Arimateia... Sim, tiveram uma postura diferente. Só para lembrar, não está no guia, mas eu acho que é sempre bom lembrar que a mensagem de salvação, ela acaba... Né? Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente, que é o evangelho da inclusão, que é Lucas. Eu acredito que a ideia aqui, ao apresentar somente esses personagens, é porque são muito marcantes as respostas que eles deram ao convite de Jesus. Então, Herodes, Pilatos é o clássico da covardia, não tem como. Os ciúmes dos membros do Sinédrio também era terrível, o interesse era ter a mesma fama, o mesmo poder daquele homem que estava fazendo uma grande revolução. Herodes. Puxa vida, como Herodes, tendo tanto poder, simplesmente não toma o seu poder na defesa da justiça, os dois ladrões, e em todos esses personagens o destaque poderia ter sido diferente. E como o pastor gosta de sublinhar frases, situações para que fiquem marcadas, a mim me fica muito marcado o que está aqui no guia de estudos. Ou estamos com Jesus ou com Satanás. Quando Pilatos rejeitou, ele não estava neutro. Quando Herodes, os dois ladrões, ou eu e você, não existe neutralidade. E isso é importante saber. Se não existe neutralidade, ou estou em Cristo ou estou em Satanás. E eu gostaria de deixar uma pergunta dentro disso, uma reflexão de que nessa disputa de poder, que era o jogo de interesses ali no momento, que acontece conosco a todo momento, nós de fato iremos disputar poder com Cristo? Ingenuidade a nossa, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Nós vamos nesse momento ter a oportunidade de assistirmos uma mensagem final do Dr. John Fowler, que é o autor do nosso guia de estudos, o autor do guia que nós usamos nesta temporada. Neste momento, palavras finais do Dr. John Fowler. Após concluirmos o estudo do Evangelho de Lucas, é importante lembrarmos que ele foi escrito por um gentio. Na verdade, dois gentios. Um muito inteligente e o outro muito inteligente e rico. E está escrito que Jesus construiu uma ponte para ligar todas as pessoas. Está escrito sobre o Salvador do mundo, e hoje lhes nasceu um Salvador. Essa é a mensagem de Lucas. É um evangelho universal. Não há distinção entre judeu ou gentil. Não há distinção entre rico ou pobre. Não há distinção entre uma pessoa doente e uma saudável. Estamos todos na mesma posição perante o pecado. Jesus está voltando para nos levar de volta para o céu. E Lucas nos mostra esse Jesus, que pode curar todas as doenças,
que pode trazer esperança, te tornar vitorioso. Essa é uma vitória que pode vir unicamente de Deus. Podemos afirmar que o plano de salvação, ele é se a sua ideia se concretiza na cruz, mas eu digo não concretizar como final, mas nós temos agora um processo contínuo desse plano de salvação, e aí nós entramos na questão da ressurreição. Não se encerrou com a morte, mas continua com a ressurreição e com o que o Senhor faz por cada um de nós hoje, no santuário celestial, intercedendo, tendo adquirido esses méritos através da cruz, mas intercede por nós e um dia voltará para definitivamente colocar fim ao mal. Podemos afirmar dessa forma que há um processo contínuo aqui e ele se dá através da ressurreição? Sim, dá-se, e de tal maneira que nesse processo que se desenrola agora fora do alcance dos nossos olhos, no santuário celestial, e saber disso traz muita profundidade no sentido do que significa esse plano. Me faz muito feliz saber que o Senhor Jesus deixou a ressurreição para que então ele, continuando agora fora do alcance dos meus olhos, ele deixa a ressurreição para dizer a mim que eu posso esperar que o final está sob o controle dele. Enquanto cristãos, se nós perdemos de vista a ressurreição, se nós ficamos só na cruz, nós temos terrível prejuízo. Nosso Deus foi o Deus que teve um fim, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Nós pensávamos que ele fosse o libertador, nós pensávamos até que fosse o Filho de Deus, o Messias de fato. Mas olha o que fizeram, mataram-no na cruz. Aqueles 2 ficaram só na cruz. Jesus, quando vai buscá-los naquele caminho, lá indo embora para Emaús, deixa Jerusalém, vai para Emaús, Jesus vai dizer, revelar para eles, olha, não parou na cruz, eu ressuscitei. E hoje a nós, o Espírito Santo nos diz, também não é só na ressurreição, tem algo mais, tem a glória maior. A ressurreição é alguma coisa que me diz, eu posso crer em Deus, porque o final está sob o comando dele. Se nós não tivéssemos a ressurreição, o que aconteceria com a nossa fé? Pois é. Eu até costumo brincar algumas vezes com isso, por causa da semelhança com o meu nome. Então eu falo assim, que se não houvesse ressurreição, até eu poderia ser um salvador, porque a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é vossa fé. Né? Mas na verdade, né, deixando o trocadilho de lado, né, mas em 1 Coríntios 15, os versos 3 e 4, vai falar assim, que Cristo ressuscitou, né, ele morreu, ao 3º dia ressuscitou, e é frisado uma expressão ali, conforme as Escrituras. Isso é muito importante que nós entendamos. Até para entender palavras que são examinadas de maneiras indevidas dentro da própria língua original, quando Cristo fala tetelestai, está consumado. Está consumado uma finalidade. Essa mesma palavra é usada quando Paulo coloca o fim da lei é Cristo. E o telos ali é usado com outra conjugação, mas é a mesma palavra. E esse fim não é que acabou ali, mas é a finalidade. Né? É um meio de, não que a obra tenha sido incompleta, a obra foi perfeita e foi completa para aquela finalidade. E agora nós temos o prosseguir de uma outra finalidade, que é a intercessão do Cristo vivo no santuário celestial. Muito bem lembrado. Eu creio que, só quero sublinhar os textos que o senhor colocou. Sim. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E aí... E o outro versículo 14. 14, exatamente. E se não, eu vou ler o 13 aqui só, pastor, para... E se não há ressurreição de mortes, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã
a nossa pregação e vã a vossa fé. E depois lá na frente ele vai dizer, né, que no verso 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo, porque ele vai repetir a mesma ideia, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus Cristo, certa feita, falou, porque eu vivo, vós vivereis também. E se Ele ressuscitou, eu ressuscitarei também. Se o Criador fez o corpo, o Criador também tem o poder de ressuscitar esse corpo. Há uma citação aqui dizendo que na ressurreição de Cristo podemos encontrar a esperança que temos agora. No meu caso especialmente, a minha primeira filha morreu, a minha filha está enterrada. Eu sinto a saudade, a falta da minha filha, um pedaço de mim. Mas enquanto cristã, enquanto filha de Deus, enquanto serva de Deus, nenhum argumento me seria mais forte no consolo pela perda de um filho, de uma filha, se eu não tivesse certeza de que Jesus tem poder sobre a morte, porque Ele mesmo passou pela morte e ressuscitou. E o crer nesse Cristo é tão absoluto quando eu entendo que até Ele passou pela morte. Isso me livra de pensar, por que eu, Senhor? Porque eu experimentei a dor da morte de uma filha? Porque eu, Senhor, que estou à beira da morte agora no leito de um hospital ou desenganado pelos médicos? Porque eu, Senhor? O Senhor Jesus diz, eu conheço a morte, passei por ela, você passará por ela, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a morte. Portanto, não tem como não dizer numa hora destas, glória a Deus pela ressurreição. Amém, amém. E o amor de Deus tão grande que, de fato, aqui em João 10, versículo 17, ele nos fala que Cristo, Jesus, ele não foi morto, ele se entregou à morte. Porque ser morto é consequência de pecado. Jesus não tinha pecado. Então, em João 10, 17, ele fala assim, por isso... O que estava na cruz não era culpado. Não era culpado. O culpado sou eu. Ele não precisava passar por ali, mas pelo amor, ele se entregou à morte. E aí, aqui no texto, ele fala, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele entregou a sua vida à morte e ele reassumiu porque ele tinha esse poder e porque o pecado não tinha autoridade sobre ele. Vocês sabem que eu não, assim, tem textos que a gente vai lendo na Bíblia e às vezes a gente nunca para refletir assim. E o guia citou essa questão do que está no capítulo 24, verso 11, o 10 e o 11, né, quando Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos, que elas estão falando da ressurreição. O verso 11 diz, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Alguém pode ter o sentimento de que, estava vendo, por exemplo, a Darley falar da esperança da ressurreição. Alguém pode dizer assim, mas eles estão delirando, isso não tem lógica, isso não tem sentido. Não é assim que acontece o processo da vida. Quando nós morremos, nós não dormimos, nós não ressuscitaremos. Aparentemente pode ser um delírio para alguns, como eles acharam. Ele ressuscitou, ainda que eles acreditavam que era possível. Acreditavam na ressurreição. E Jesus deixa claro, por exemplo, a Maria e Marta, quando vai ressuscitar Lázaro, eu sei, Senhor, que um dia ele há de ressurgir. Mas essa impressão acontece quando a pessoa ela começa a assumir a morte como se ela fizesse parte da vida. E isso é uma falsa impressão. Isso acontece quando ela começa a assumir a morte como parte da vida. Parte da vida. A gente começa a aceitar isso. Aceitar como algo natural. A morte não é natural para a vida humana. Deus nos criou para a vida eterna. E nós estamos sendo restaurados em Cristo Jesus para que tenhamos a vida eterna através da ressurreição em Cristo. Amém, amém. Último detalhe para a gente concluir aqui, a Darleide citou aqui que é o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús,
É interessante, só queria que a gente enfatizasse isso aqui. Jesus usou a palavra para mostrar para eles o que havia acontecido e mostrar para eles que havia esperança. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Interessante que o Senhor abriu o entendimento deles e mostrou na palavra. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, abre o meu entendimento. Porque, pastor, se pensarmos naquelas mulheres ainda que foram visitar o túmulo e descobriram que lá estava vazio, tiveram medo, baixaram a cabeça enquanto ouviram os anjos perguntarem, mas por que vocês procuram o que está vivo, que já ressuscitou? Elas têm medo, elas voltam correndo, são tidas como loucas e eles, cheios de dor, de estresse, de medo, se sentindo perseguidos, ameaçados, sofridos. Como que nós, em meio a tanto estresse da vida cotidiana, dos medos, das filosofias, das ideologias, das heresias, de tudo que envolve a nossa vida pessoal, nossos sentimentos, nossos medos e todas essas agruras da vida, como nós vamos ter olhos abertos para enxergar a glória de Deus sendo manifesta? Olha o que esses dois homens fizeram agora. Eles deixam Jerusalém e vão para Emaús, com medo, cansados, decepcionados, frustrados. Mas aí vem a maravilha do amor de Deus novamente. Ele deixa uma Jerusalém inteira para ir buscar dois perdidos a caminho de Emaús. Olha que extraordinário. Você está colocando um aspecto importante e eu gostaria de terminar e concluir. Nós precisamos ter a mente aberta para... Isso se dá na palavra, exatamente, pastor. para entendermos a palavra. O Espírito Santo nos conduz. Eu tenho um amigo que gosta de dizer, nós estamos aqui lendo um livro que é vivo. É vivo. Porque daqui sai o poder do Espírito Santo. E nós precisamos nos rendermos à palavra. Sim. Porque é a palavra que vai nos transformar. Eu quero agradecer muito ao pastor Ivan Fidelis por sua presença nesses 3 programas. Deus continue abençoando o senhor, a Ivone. Amém, muito obrigado. Sua família seja muito abençoada. Quero agradecer a Darleide. Obrigada. Deus abençoe você, sua família, o J. Washington e a... Sudaleif. Deus continue cuidando e Deus continue usando nos programas que nós temos aqui na Novo Tempo. E nós continuemos estudando a palavra de Deus. Exatamente. Eu quero agradecer a você que mais uma vez acompanhou o programa Lições da Bíblia. É muito bom nós podermos estar juntos e nos rendermos à palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento. Talvez você não entenda tudo que a gente fala, você não compreenda. Nós não estamos delirando, né, como aqueles achavam que as mulheres estavam. Mas nós temos buscado o poder de Deus para compartilhar com você a palavra. Vamos orar? Pai do céu, que o Senhor esteja com cada telespectador. Que a mão do Senhor esteja sobre ele e sobre sua casa. Amém. Em todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jamais esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não esqueça, semana que vem começa uma nova temporada. Eu espero por você aqui no programa Lições da Bíblia.